Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim conversar com vocês. Faz tempo que a gente não conversa, né? Aqui no YouTube. Eu tô mais lá no Instagram, mas hoje eu vim fazer uma make com vocês. Vou colocar aqui meu arquinho de princesa. Uma make pra disfarçar as olheiras, porque eu sei que a gente tá passando por esse momento aí de pandemia, né, isolamento social, muita gente preocupada, auxílio emergencial que não sai, né? Então a gente vamos descontrair um pouquinho, né? Tentar ver as coisas por outro ângulo. Vamos aplicar umas técnicas aqui meio malucas que eu já vi fazerem. Primeiro a gente aprendeu que pra cobrir as olheiras a gente tem que passar alguma coisa meio vermelhada, né? Vou só testar aqui, hein, gente. Eu não sou não sou maquiadora, não. E aí, como que estão as coisas por esse lado daí? Pelo lado daqui, o bagulho tá louco. Tem hora que a gente fica sem saber o que a gente tá fazendo da vida, o que vai fazer, se pode fazer. Sabe quando as coisas são tão repentinas que você acaba perdendo até o seu norte? Por aqui tá assim. Minha sogra infelizmente faleceu por causa do Covid. Estou com meu sogro internado também. No momento ele está estável, porém um caso ainda sério que precisa de atenção, né? E aí a gente fica extremamente preocupado, né? A gente não sabe o que vai acontecer, se vai melhorar, se não vai melhorar. A gente fica nessa de vamos ter fé, vamos orar, mas a preocupação é inerente do ser humano, né? Eu uso produtos baratinhos, tá, gente? Sou pobre. Eu não sou pobre, eu sou desprovida de numerários. E aí, como eu sempre erro a cor da minha base, pra variar, eu sempre misturo com outra. Então eu pego uma bem escura, eu sempre erro. Quando eu não pego uma base bem escura, eu pego uma muito clara. E aí eu vou e na hora de maquiar eu tenho que fazer as gambiarras pra poder dar certo. E aí por aqui as coisas estão desse jeito aí. Ninguém sabe o que tá acontecendo, o que vai acontecer. Mas a nossa vida continua, né? E a gente tem que tentar ao máximo fazer com que ela seja leve, com que ela seja tranquila, porque senão a gente para de viver e a gente morre e não fez valer a pena, né? É difícil. Mas a gente vai indo aos pouquinhos e Vou passar aqui com o dedo, porque às vezes eu acho que esse pincel ele não vai até onde eu quero que ele vá, sabe? Porque eu acho que ele é muito grande. Eu tenho que comprar outra esponjinha, porque a esponjinha que eu tenho aqui, ela é muito ruim. Mas é isso, gente. Me falem no comentário, me respondam nos comentários, tá bom? Como que andam as coisas pro lado daí, porque eu sei que não tá fácil pra ninguém. A não ser pros ricos, né? Pra gente que não tá nem aí, pra gente que tá indo pras baladas, pra balada, né? Clandestina, que tá agindo como se nada tivesse acontecendo. Sei lá, às vezes eu fico pensando, será que essas pessoas ainda não tiveram perdas significativas, por isso que elas agem dessa forma? Ou será que eles realmente estão aí na vida
testando a vida, sabe? Será que vai acontecer comigo? Será que não vai? Eu não me importo. Se acontecer, que a gente ouve muito assim, né? Ah, eu tô fazendo. Se acontecer, seja o que Deus quiser. É uma frase assim de que muita gente confunde com fé, né? Só que é de uma irresponsabilidade tão grande, porque normalmente tem muitas pessoas que pegam vírus, né? Mas não tem sintomas e estão indo pra lá e pra cá toda hora, o dia inteiro pra lá e pra cá, como se nada tivesse acontecendo. Deixa eu ver aqui, gente, peraí. Agindo como se ninguém tivesse morrendo, como se as pessoas não tivessem lutando pelas próprias vidas. E a pessoa tá lá, tá vivendo como se não houvesse amanhã, passando o vírus de uma pessoa para outra. Às vezes tem gente que tá presa em casa porque tá levando a sério, porque pode ficar em casa, né? A gente vê os idosos que são aposentados, que estão presos em casa, estão fazendo tudo certinho. Muitas vezes é acometido pela doença por causa de um abençoado desse, que ao invés de aquietar a bunda em casa, fica zanzando por aí e leva o vírus para esses senhores, para essas senhoras. E aí, muitas vezes eles não sobrevivem, ficam doentes gravíssimos, não sobrevivem. E a culpa é de quem, né? É fogo. E ainda a pessoa deve ser capaz de falar que não foi culpa dele. Entendeu? Eu fico assim, eu fico estarrecida, sabe, com esse tipo de coisa. De passar um blush. Gente, eu não sou maquiadora, então por isso que eu não tô falando, agora eu vou passar a base, agora eu vou passar o pó, agora eu estou passando o blush. Eu só vou me maquiando e papeando, né? Mas a coisa tá muito séria. Eu não sei até onde vai essa pandemia, o que nos aguarda. Eu sei que as previsões, elas não são nada otimistas. Muita gente prevendo que os próximos meses serão ainda complicados. E aí a gente fica pensando, né? Até onde vai? Até onde pode complicar, né? Tudo isso. Quando a gente acha que já tá bom, que já tá difícil demais, a gente vê que ainda não é suficiente. Vou fazer um côncavo aqui, meninas e meninos também, tudo bom? E aí eu fico tão preocupada porque eu tenho um marido que está trabalhando na rua, porque se ele não trabalhar, a gente não tem como se sustentar. E às vezes por causa de gente irresponsável, incompetente, as pessoas adoecem, as pessoas arcam com consequências dos seus estabelecimentos, né, fechados. E é isso. E aí a gente fica nessa, né? Sem saber o que fazer, se apegando em Jesus, que é o único que pode nos ajudar nesse momento. É o único que pode nos dar esperança, porque não tem outra alternativa. Só temos ele. E quando temos ele, ainda é bom, né? E se a pessoa não acredita, né? Que existe Deus, que Deus pode ajudar, aí a coisa muda de figura e complica muito mais, né? Por isso que nós vemos tanta gente desiludida, tanta gente depressiva,
que não tem nada a ver com falta de Deus, mas muitas vezes a pessoa já sofreu tanto e ela não tem mais perspectiva. Ela acha que não tem mais solução para a vida dela. Ela acha que a vida acabou, que não vai ter mais como, não tem como superar isso que ela tá passando. Eu já tive depressão, né? Não sei se vocês sabem, acho que sabem sim, que eu já postei sobre isso. E eu sei bem o que é você achar que você pode morrer amanhã tranquilamente porque não tem mais o que fazer. Não tem mais nada que possa te tirar daquela situação. E isso porque eu tinha Jesus. Isso porque eu ainda orava, eu ia pra igreja. E quem não tem esse suporte, né? Eu tinha um marido que... Eu tenho um marido, inclusive hoje nós fazemos 8 anos de casados. Eu tenho um marido que sempre esteve do meu lado, praticamente cuidou de mim nesses momentos. Que sempre estava ali me apoiando, me aguentando. E quem não tem, né? Quem não tem alguém para apoiar, alguém para dar a mão, isso é muito complicado. Mas eu quero dizer para você que tá aí, que talvez pense que não tem mais solução para sua vida, existe uma solução. É importante que você abra o seu coração, fale com Deus e peça para que Ele te mostre o caminho, te dê a visão daquilo que você precisa mudar e melhorar. E são às vezes detalhes na nossa vida que nos ajudam a enxergar, sabe? Enxergar que ainda há esperança. Às vezes o sorriso de uma criança, um sorriso do seu filho, do seu sobrinho. Às vezes é uma palavra de um amigo. Às vezes sabe, uma flor no seu jardim. Eu venho aprendendo que existem detalhes na nossa vida que a gente deixa passar a despercebido, que quando a gente percebe e que a gente para um pouquinho pra reparar, isso que eu tô passando é iluminador, tá, gente? Quando a gente para e começa a reparar nesses detalhes, eles fazem total diferença na nossa vida. Eu tava com... Ai, como que é o nome daquela planta bonita? Um girassol em casa. Realizei o sonho de ter um girassol. E... lindo, né? Girassol é uma planta linda, uma flor linda, faz uma flor linda. E eu tava muito feliz, porque, né, é tão lindo. E eu plantei a semente, ela brotou. Tô pondo um cobrezinho. Ela brotou e fez o girassol, tá lá. Tava, né, porque já morreu. Só que eu já sabia que o girassol, ele tem uma vida útil. Ele tem uma vida muito curta, o girassol. E quando ele floresce, ele já está no auge dele, da beleza e da vida dele. Então, quando ele começou a florescer, eu já comecei a me preparar, porque eu já pensei, ai meu Deus, que pena. E a vida é assim, a vida humana também é assim. Muitas vezes a gente não quer entender, e a gente nunca vai conseguir entender o porquê as pessoas morrem, porque elas se vão, porque as coisas acontecem como tem que acontecer. Porque, né? A gente quer ter o controle das coisas, da vida, né? Nas nossas mãos, mas não dá. E isso muitas vezes nos frustra, nos deixa, né, desanimados. Mas, sinceramente, chega uma hora da nossa vida que ou a gente entrega e espera
acontecer, igual aquele louvor. É só esperar acontecer. Ou a gente se frustra e se desespera e fica doente. E eu sei que não é fácil. Eu perdi uma filha, eu perdi meu pai. Eu sei que não é fácil a gente não se preocupar e a gente não se frustrar. Eu sei que não é. Não é mesmo. Não é mesmo. Até hoje eu tenho umas sequelas aí de dúvida, até de raiva, até de, sabe? Às vezes eu fico, será que eu não tenho mais fé? Será que eu perdi a fé em Deus? Por conta de tudo que aconteceu, que a gente ora tanto, que a gente busca tanto, e a gente quer tanto que as coisas fiquem bem, que as coisas se resolvam do jeito que a gente quer, né? A gente quer que as coisas se resolvam do jeito que a gente quer. Porque às vezes as coisas se resolvem, sempre as coisas se resolvem, só que da forma que elas devem se resolver, e não do jeito que a gente quer muitas vezes, né? A vida, ela segue seu próprio curso, a não ser quando existe uma quebra, né, brusca, né, no caso de um acidente, de um assassinato, é fogo. Aí já não sei como funciona essa teoria. Mas quando é alguém que tá doente, alguém que, né, tá ali lutando pela vida, a vida acaba seguindo o plano que deve ser seguido, o plano que Deus traçou, né? Só que a gente não quer alguns planos que Deus traçou, a gente quer o plano que a gente preparou, que a gente idealizou, né? E nem sempre é assim. Eu diria que quase nunca. E eu costumo dizer que quando eu tive minha filha, quando aconteceu tudo que aconteceu, eu não queria pedir a vontade de Deus. A única vez que eu orei e pedi a vontade de Deus, falei, olha Deus, agora é contigo. Foi um dia antes dela falecer. Foi quando a gente viu que o coraçãozinho dela estava fraquinho, que ela estava só ali, só esperando que a gente orasse por isso. E foi isso que aconteceu. A gente orou, a gente chorou muito, foi um dia de muito canto naquela UTI. Eu cantando, meu marido batucando na cadeira. Eles nos permitiam fazer isso, eles até pediam, eles até gostavam quando a gente cantava. Graças a Deus tive essa liberdade de poder abençoar minha filha e abençoar quem estivesse por lá, né? Mas a gente não quer. A gente quer que seja do jeito que a gente quer, do jeito que a gente idealizou, que a gente sonhou. Porque quem que imagina, né? Uma gravidez perfeita, sem nenhum problema. De repente, um colo curto, de repente um nascimento prematuro extremo, e aí a morte, né? É muito difícil, porque a gente idealiza, né, sonhos e futuro e planos e não acontece do jeito que a gente quer. E aí você fica, então a partir de agora eu não vou idealizar mais nada, não vou sonhar com mais nada, porque não vai acontecer mesmo. Vai tá dando tudo errado mesmo, por que que eu vou sonhar? Por que que eu vou acreditar? Uma notícia ruim. Por que que eu vou acreditar? Eu acreditei tanto, eu orei tanto, eu pedi tanto, eu implorei para que minha filha ficasse com a gente. Eu já tinha visto testemunhos de crianças na mesma idade dela sobreviver. E por que que minha filha não vai sobreviver? Eu sou cristã, eu vou contar o testemunho, sabe? E aí a gente fica nessa. E aí o milagre não acontece. E aí o que acontece é a desilusão. É a tristeza de que não aconteceu
E agora eu não quero mais saber de nada. E eu sei que na hora a gente só tá pensando na nossa dor, naquilo que a gente tá sentindo. Mas aí depois eu comecei a perceber que era um pouquinho egoísta, né? E assim, eu não posso desvalorizar a dor que eu tava sentindo. Porque perder um filho não é brincadeira, né? É sério, é dolorido, é difícil demais. Mas eu tava agindo como uma criança mimada, sabe? Tipo assim, quantas mães perdem seus filhos todos os anos? Milhões. E eu não tinha noção disso. Eu achava que eu tava me colocando numa posição ali naquele momento como se eu fosse a única mulher no mundo, na face da terra, que tinha acabado de perder um filho, uma filha. E por que Deus fez aquilo comigo, sabe? Era assim que eu tava me sentindo. Por que Deus fez isso comigo? Sendo que eu era tão crente. Sendo que, sabe, criança mimada mesmo, que com todo mundo, você dá a bênção, porque pra mim não, eu não sou sua preferida, sabe, tipo isso. É o que soa pra mim hoje em dia, às vezes, tá? Porque o luto tem dessas, né? Tem momento que você tá se achando uma ridícula e tem momento que aquela dor que você tá sentindo, ela é a dor maior que existe no mundo e não importa o que falem. Se você tá errado, se você tá sendo mimado, não importa. É o que você tá sentindo e é isso. Mas, infelizmente, a vida muitas vezes, ela não acontece como nós gostaríamos. E a gente precisa... Não sei se é possível, né? Normalizar. Porque dói muito. E tudo que dói nos fere e nos maltrata. Mas a gente precisa entender que existe algo acima de nós, que nós não sabemos o que nós não entendemos o plano de Deus, o porquê, como que é a morte, a gente não sabe como que é, se dói, se não dói, a gente não sabe o porquê as pessoas morrem, porque elas não sobrevivem. A gente só sabe que a pessoa morreu e que ela não vai estar mais aqui e que vai doer. E que realmente dói, né? Então a gente precisa continuar vivendo com a ausência dessa pessoa que a gente tanto ama. E não é fácil, mas é possível continuar vivendo. E é isso que a gente precisa aprender. Fazer uma maquiagem, se distrair um pouco, curtir a vida com as pessoas que te amam, que ainda estão aqui, porque uma hora todos nós iremos para lá. Uma hora todos nós... Ai, caçamba, por que eu fui fazer isso, né? Uma hora... Por que eu fui mexer nisso agora? Pronto, agora eu tô bonita. Agora sim. Uma hora todos nós vamos partir também. E eu queria terminar esse vídeo falando que todos nós somos especiais e todos nós temos a nossa missão aqui. E eu não descobri ainda qual é a minha missão. Eu não sei se você que tá aí já descobriu. Mas continue vivendo e aprendendo e colocando em prática tudo aquilo que você tem aprendido, para que no final da sua vida você possa olhar e falar, olha, não foi nada que me disseram que eu tinha que fazer, mas eu fiz e eu me orgulho e eu tenho um legado para trás que alguém vai desfrutar. Então todos nós temos um propósito, seja lá qual for. E eu desejo que vocês fiquem bem, que vocês se cuidem, que vocês cuidem de quem vocês amam. E vai passar. A gente não sabe quando, a gente não sabe, né,
o tempo que vai durar. Mas vai passar, tá bom? Um beijo. Curtam o vídeo se vocês gostaram, se não gostaram também, não precisa. Mas era isso que eu queria conversar com vocês, tá bom? Mandem pra alguém que vocês gostem, que vocês acham que precisa ouvir esse tipo de coisa. E faça uma make. Quando a gente faz uma make, ó, ignora esse cabelo bagunçado. A make ajuda a gente a se animar um pouquinho. Beleza? Tchau, tchau!